24 de abril de 2023, segunda-feira, cidade de Igarapé. Bom, eu quero falar sobre essa postagem do nosso governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, sobre 21 de abril, dia do Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, que foi morto, pela então coroa portuguesa, foi julgado e assassinado, pela coroa portuguesa, uma vez que ele fez o levante da Inconfidência Mineira, e Inconfidência quer dizer nada mais, nada menos do que infidelidade. Romeu Zema publicou isso, que é um pouco de história, um pouco não, é muita história, ainda mais se tratando de Minas Gerais, que é comemorada no dia 21 de abril. Bom, quem foi Joaquim José da Silva Xavier? Foi o Tiradentes, que era na época um alferes, que hoje trazendo para a atualidade, na graduação no posto da Polícia Militar, seria na graduação de aspirante a oficial. Na época, a então Vila Rica, atual Ouro Preto, aonde Tiradentes estava, o Joaquim José da Silva Xavier, ele, juntamente com outros próceres, pessoas importantes da época, não queriam a queda da monarquia portuguesa e que fosse implantado a república. E também a questão dos impostos. Então era uma elite que estava descontente por pagar tantos impostos, e esses homens próceres, esses homens intelectuais, não concordavam da forma que a monarquia portuguesa conduzia a colônia brasileira. E então Joaquim José da Silva Xavier, junto com outros homens, fazendo esse levante contra a coroa portuguesa, foi delatado por Joaquim Silvério dos Reis Montenegro Leiria Grutes. Era um coronel do regimento de cavalaria de Bordas do Campo. Era também fazendeiro e dono aí de Minas de Ouro, que delatou a Inconfidência Mineira para a coroa portuguesa, o que resultou na penalidade, em crimes que esse grupo teria feito. E como o alferes Tiradentes seria o principal, seria o cabeça da Inconfidência. Inconfidência quer dizer infidelidade, pessoa que está sendo infiel com a coroa portuguesa da época. Para ele foi pena de morte, foi decapitado, sua cabeça foi colocado na praça, na época Vila Rica, atual Ouro Preto, como exemplo para todos. Então Romeu Zema publicou na rede social que Tiradentes teria cometido crime. Realmente, na época da coroa, ele foi julgado por ter cometido crimes, na visão da coroa portuguesa, que era uma conspiração contra a coroa. E agora ele publicou isso, aí começa o mimimi. Porque, mas ele realmente na época, para aquela atualidade, Tiradentes cometeu crime. Logo depois, mas aí ele foi tido como herói. Herói por quê? Porque estava reivindicando os direitos da colônia brasileira. Ninguém suportava mais pagar impostos de ouro, que eram muitos. Assim também como teve a Conjuração Baiana, querendo a queda da monarquia e a transformação para a república, que iria ocorrer em 1889. Dia 15 de novembro de 1889 foi a queda da monarquia. Agora, se a gente pegar, isso já vem acontecendo. Se você pegar a Igreja Católica, perseguiu na época São Francisco de Assis. Quem assistiu aquele filme, A Lua e o Sol, vai ver isso. Ou o Sol e a Lua. Vai ver que São Francisco de Assis foi perseguido também pela Igreja Católica. Vai ver que a padroeira da França
foi perseguida pela Igreja Católica. E depois, hoje, no entanto, e ela foi queimada, né? A Santa Inquisição, né, mandou queimar ela como bruxa, que é a padroeira da França hoje. Então, se você olhar bem, isso vem acontecendo. Para a atualidade da época, as pessoas são julgadas, são incriminadas, assim como acontece hoje, né? Nós estamos acompanhando aí 8 de janeiro de 2023, aonde aquelas pessoas que estavam em Brasília, né? Eu acredito que, tenho quase certeza, que 90% daquelas pessoas que foram conduzidas, presas para aqueles galpões da Polícia Federal, são pessoas inocentes que estavam ali apenas reivindicando seus direitos como cidadão e como brasileiros, mas foram tidos como terroristas e foram conduzidos em ônibus. A princípio, falaram que só iriam tirá-los, né? E igualmente, como se estivesse levando animais para o matadouro, tiraram aquelas pessoas, aqueles manifestantes que estavam ali reivindicando o seu direito, conforme estabelece a nossa Constituição, e enganosamente foram levados para a Polícia Federal e presos. Todos eles foram presos. Não queriam saber se tinham pessoas inocentes. Quem estivesse lá estavam presos. Então isso acontece. E tido como terroristas. E daqui uns anos vão ser tidos como heróis. Assim como Tiradentes, que foi traído por José Silvério. Ele estava na casa de Domingos Fernandes, na época, né? Lá na época, Vila Rica. E foi preso, cercado, preso. Agora ficou esse mimimi aí, né? Mimimi porque o governador Zema publicou isso. E o problema? Ele falou mentira? Ele falou a verdade, a história está aí. Agora, o problema é isso, que julgam as pessoas na época, naquela atualidade, como criminosos. É o que estão fazendo com esses patriotas, né? Estão sendo julgados, muitas das vezes aí, 1000 e tantos presos, e todo mundo, a mídia, todo mundo fica aí. Na época também, com certeza a mídia, né? Aplaudiram a coroa portuguesa, né? Aplaudiram e foram coniventes com a prisão do Tiradentes, com certeza. A mesma coisa está acontecendo na atualidade agora. Esses manifestantes em Brasília foram presos como se estivessem sendo levados para os campos de concentrações. É uma vergonha. E agora vem com esse mimimi aí sobre o governador Zema. O governador Zema não mentiu, ele simplesmente foi lá e contou um pouco da história de Minas Gerais, né? Na atualidade, Tiradentes cometeu crimes? Cometeu. Só que depois, né, com o passar quase de 100 anos, depois foi tido como herói, né? Como sempre, transformam as ações e aí viram heróis. Tá certo, aí. Tiradentes foi um herói, né? Custou a cabeça dele. A mesma coisa está custando a liberdade desses patriotas lá de Brasília. Isso é a humanidade, né? Na época de Jesus Cristo também perguntaram para o povo: Barrabás ou Jesus Cristo? O povo escolheu Barrabás e crucificaram Jesus Cristo. Isso é a nossa humanidade. Um bom dia a todos.